Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos alternativos e integrativos. Eu busquei muito tratamentos que pudessem me auxiliar a cuidar melhor do Guilherme e que tivessem menos complicações a médio e longo prazo ou nenhuma complicação. Eu busquei homeopatia, eu busquei antroposofia, eu busquei medicina chinesa e agora eu tô com uma medicina junto com tudo isso tridimensional, que é uma medicina que cuida do todo. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o que eu vivi e o que eu achei bom e o porquê que eu mudei alguns tratamentos. A homeopatia, ela ajudou muito inicialmente nas crises dele, porque toda vez que o Guilherme entrava em crise, apesar da introdução da alimentação, de ter dado super certo, as recaídas ocorriam. E eu tinha que entrar com corticoide, coisa que eu não queria, sempre entrar com corticoide em qualquer crise. Eu não queria porque depois de um período ele começou a não responder, ele já não respondia, mas ele começou a ter um processo de que ele perdia muito para poder responder. E eu não queria passar por esse processo nem que ele passasse, ele ia se agravando conforme eu ia dando as dosagens mais altas e não ficava bom. Então eu busquei na homeopatia ajuda para tentar minimizar ou diminuir as perdas em menor tempo do que ficar com o uso do corticoide. Ela ajudou no começo, ajudou bastante, mas mesmo assim foi muito difícil sair das crises com homeopatia. Então ela ajudava, mas inicialmente eu acabava dando um pouco de corticoide sim para ele e conseguia tirar aos poucos. Não dava tanto quanto antes, mas os médicos me recomendavam que eu desse sim o corticoide. E aí eu não fiquei muito feliz depois de um período. Eu não queria mais que ele tomasse alguns medicamentos. E a homeopatia já, com o passar do tempo, já não me bastava mais. Ela ajudou naquele momento, mas não me bastava mais. A gente tem uma questão de que quer tudo muito rápido também, né? Você já está sofrendo há tanto tempo e a gente quer uma resposta mais rápida, alguma coisa que seja mais eficaz. Mas, enfim, aí eu fui buscar também a antroposofia, porque ela tinha alguns conceitos interessantes, eu gostava muito, me identificava e começamos a tratar. A médica que tratava dele com antroposofia, ela me explicou que alguns medicamentos demoravam até... Medicamentos não, né? Medicamentos antroposóficos são mais... não é nem medicamento. Demorava um ano, né, para ter resposta. Então, assim, continuei com ela firme por algum período e tudo. Achava que estava ajudando sim, né? Mas ainda não era aquilo que não estava satisfeita, não estava sendo tão eficaz quanto eu gostaria. Foi o que eu falei, a gente quer às vezes umas respostas rápidas para sair de alguns sofrimentos, né? E a gente quer livrar os nossos filhos disso. Então, eu tenho uma amiga que começou a me falar muito sobre a medicina chinesa, medicina tradicional chinesa. Eu comecei a estudar, ela começou a me orientar com algumas coisas, comecei a pesquisar. Não sou formada em medicina chinesa, quero deixar bem claro, mas estudar por conta algumas questões, tentar entender algumas questões básicas. E conforme eu ia pesquisando, estudando, tudo foi se encaixando para mim. Para o Guilherme, tudo que eu via no Guilherme se encaixava direitinho com a terapia chinesa, com a medicina tradicional chinesa. E para não incorrer em erros, eu fiquei procurando especialistas que pudessem ser bons o suficiente ou que entendessem bem, fiquei buscando. Eu fiquei mais ou menos um ano buscando um médico, eu digo pesquisando, estudando, vendo o que se falavam desse médico, da medicina chinesa, até achar um médico e resolvi passar.
né? Expliquei toda a situação do Guilherme, expliquei a minha visão como mãe, porque eu achava importante. A medicina chinesa também, ela trata o todo, né? Ela não trata uma questão só. Falei da questão emocional, porque o que eu vejo no Gui é que o emocional impacta demais, a ponto de que, dependendo do dia, se ele tiver uma crise nervosa muito forte, no final do dia ou de manhã ele já acorda com um pouquinho de alteração. Então esse impacto é muito a olho nu. E pode ser que não aconteça no dia seguinte, mas 3 ou 4 dias depois acontece. E eu não conseguia sozinha, nem com homeopatia, nem com antroposofia, equilibrar o emocional dele. Eu expliquei para o médico, olha, eu faço de tudo, eu tento tudo, né, eu faço minhas próprias tentativas, mas eu não estou conseguindo, sozinha eu não consigo. E ele fez a análise dele, examinou o Guilherme e nós começamos a tratar. A medicina chinesa, quando eu passei o Guilherme com esse médico para fazer o tratamento com a medicina chinesa, ela me deu uma resposta muito, muito rápida, mais rápida do que todos os outros tratamentos que eu tinha feito. Se eu não me engano, demorou 1 ou 2 semanas para ele parar de perder proteína, porque ele já vinha perdendo há uns 3, 4 meses, né? A gente não conseguia zerar mais. E a resposta foi bem mais rápida do que eu imaginava. Como eu já vinha de muitas tentativas que eram demoradas, olha, pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore tanto tempo, então eu não criei tanta expectativa, mas me surpreendeu bastante. Então a gente tratou o emocional, fortaleceu o fígado, baço pâncreas e outras questões dele que o médico viu no momento. E depois dessa crise ele ficou muito bem. Foi o tratamento que mais se encaixou para ele, que mais harmonizou todas as questões dele, principalmente o emocional, porque primeiro vem o emocional, depois vem o resto. O emocional e o corpo físico, né? Mente, emoção e físico. Uma coisa leva a outra. E ele não teve recaída por quase 1 ano. Ele teve uma recaída esse ano, ia fazer 1 ano, um pouco antes de fazer 1 ano, mas foi muito mais rápida e se recuperou bem melhor, bem mais fácil. Então, assim, ela me trouxe esse equilíbrio que eu sempre enxerguei nele e sempre comentava com alguns profissionais que tratam dele, olha, o emocional tem um impacto brutal. Como a gente resolve? Mas não são todos os médicos que levam isso a sério ou que acreditam nisso. Então, eu acho que a busca é muito nossa como mãe, de enxergar também o que está acontecendo com o nosso filho e buscar tratamentos, alternativas que melhor se adequem. Pode ser que esse tratamento não dê certo para outras crianças? Pode, cada organismo é um organismo. Pode ser que não responda tão rápido? Pode. Cada corpo é um corpo e tem o seu tempo. Mas eu estou falando sobre isso porque foi o que mais deu certo para o Gui, o que mais equilibrou ele. E tirando esse tratamento, eu comecei também com a medicina tridimensional, né? Que é uma medicina também integrativa, que trata o todo. Um outro profissional, ele me ajuda também. Uma coisa que eu sentia muita falta quando o Guilherme perdia proteína era de ter alguma coisa para ajudar pelo menos a formar essas proteínas novamente e ele não ficar tão grave, por exemplo, repor. A gente fazia de tudo, mas não tinha isso. Então, esse médico ele fez um blend de aminoácidos para esses momentos, para ele não ficar tão grave, não inchar, não ter tantas complicações. E a gente também viu a questão da vitamina D, que eu vou falar no outro vídeo, porque estava muito baixa. Mas a vitamina D eu vou falar mais pra frente. Então, o que eu queria dizer é que, assim, é o conjunto inteiro. A gente tem que tratar o conjunto, o todo, os nossos filhos, parentes, porque uma coisa leva a outra. E aqui, o que eu queria deixar um pouco claro, coisa que eu tive e ainda tenho muita dificuldade, é que apesar desses tratamentos, nada significa, nada diz que ele não vai mais ter crise. Porque quando a gente começa a entender o fator emocional e o impacto que ele tem nas nossas vidas, se você não tem um problema de saúde, não tem problema de saúde nenhum, você começa a ter muita crise emocional, muito estresse emocional, de fato vai abaixar a sua imunidade. Você vai ter alguns probleminhas. Então,
a qualidade de vida é muito importante. Todas as vezes, eu vou mencionar aqui o Guilherme, mas isso serve para todo mundo, todas as vezes que o Gui começar a ter crises emocionais, ficar estressado, tiver algum problema, mesmo que ele não mostre fisicamente, porque às vezes a gente guarda essas emoções no nosso subconsciente, alguma coisa fica lá e afeta. Todas as vezes que ele tiver, provavelmente ele vai ter recaída. Alguma recaída, alguma coisa pode ser que aconteça assim. Então, ao longo dos anos, eu acredito que a gente vai melhorar essa questão. Nós estamos cada vez mais fortalecendo, por isso que eu trato com essas terapias alternativas, a chinesa, que também equilibra o emocional dele, para que a gente consiga controlar e não afetar tanto a parte física, porque afeta, né? Então, é isso. A gente tem que cuidar do todo.